Amém. Vamos começar. Bom, a gente vai começar então. Enquanto isso, que eles vão colocando aqui, a gente vai tocando o barco, tá bom? Primeiro, vamos colocar Apocalipse. Coloca para mim aí, por gentileza, Apocalipse 14. Então, vamos lá. Deixa eles ajeitarem ali, a gente vai fazer, tá? Apocalipse capítulo 14, né? Bom, Apocalipse 14, ele está dividido em 3 partes, tá? A bênção dos redimidos, né? Advertências à humanidade e a colheita e o fim, tá? A primeira é do versículo 1 ao 5, 6 ao 13 e 13 ao 16. Então, vamos ler primeiro do 1 ao 5, vamos ler todo o capítulo, tá? Depois, a advertência à humanidade e a colheita e o fim. Então, coloca lá, por gentileza. 1 ao 5 agora, ok? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que nas suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ok? Diante do trono de Deus. Esse aí é o capítulo do 1 ao 5, tá? Então, são as bênçãos dos redimidos, ok? A bênção dos redimidos. Agora, vamos ler do versículo 6 ao 13, que é a advertência à humanidade. Quando você falar aí que voltou, sempre fala, tá lá. Aí, vamos agora à advertência. E vi outro anjo, aí vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus, para que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebeu o sinal de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, aí aqui já é a advertência à humanidade, agora vai começar a colheita e o fim, né? E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanses dos seus trabalhos e das obras que o seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, né, a nossa conversa, né, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e a sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz aos que estavam assentados sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, é hora de ceifar-te, é a vinda, porque já a colheita da terra está madura. Versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então aqui, o capítulo 14, nós vamos falar sobre
a bênção dos redimidos, nós vamos ficar hoje com a bênção dos redimidos, tá? A advertência da humanidade na próxima aula e a colheita e o fim, tá certo? Bom, lembrando sempre que Apocalipse é um livro que você precisa interpretá-lo de uma maneira alegórica, simbólica, porque aqui tem muita coisa. Por exemplo, o vinho da ira de Deus. Deus bebe vinho? Não bebe vinho, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque Deus não está com uma taça de vinho lá, né? O vinho da ira de Deus. Não é assim, né? Então a gente vai ter que ter alguns cuidados, né, para poder a gente falar. Volta no primeiro versículo, por favor, que aí nós vamos estar falando do 1 ao 5, né? E aqui nós vamos observar algumas coisas. Não, pode voltar lá para o estudo, por gentileza? Nós já estamos ao vivo, nós tivemos um problema aqui de rede, espero que nós tenhamos aqui agora a conexão, nós já tenhamos aqui a situação aqui, Deus abençoe, obrigado aí pela sua paciência, a internet hoje não está muito boa mesmo não. Vamos estar vigilantes aí, né? Até para o próprio domingo, né? Coloca lá, por favor, pode colocar. Aí você vai observar talvez a imagem que João teve, né? Essa foi a imagem que João teve, ó. O trono, o Messias, né? Ali junto com os 144 mil. Aqui, pessoal, ó, nós vamos observar que os 144 mil, nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Quem eles são, tá certo? Para a gente poder ter uma noção. Coloca, por gentileza, por favor. Pode colocar. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do primeiro versículo, tá? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então, vamos lá. Para a gente poder entender as coisas, hein? Ó, primeiramente, presta atenção aqui agora, que eu preciso que vocês prestem atenção. Olha para cá. Ó, lembra que eu falei para vocês que Apocalipse, irmã Magali, Apocalipse é assim, ó, é um contraste de situações. É a marca da besta, a marca do cordeiro, né? Então, o que nós acabamos de falar no capítulo 13? Vocês lembram? O que nós falamos no capítulo 13? Estão lembrados? O que é o capítulo 13? A marca da besta. Não é a marca da besta? Então, ó, capítulo 13, qual é? É a marca da besta. Muito bem. E como que eles vão fazer isso? Em adoração à besta. Ok, pessoal? Vocês estão em casa aí. Então, o capítulo 13 vai falar sobre a marca da besta. Agora, o capítulo 14 vai ser diferente. Ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre a marca do cordeiro. E qual é a marca também do cordeiro que nós vamos ver ali? O sinal que está na testa dos 144 mil, ok? Está ali no versículo 1, ó. Estava no monte Sião, com ele os 144 mil. Volta para cá, por favor. Entenda bem aqui, pessoal. Vamos lá. O que é o monte Sião aqui? Primeira coisa, vamos olhar o versículo ali, ó. Primeiro, eis que estava o cordeiro. Olha que coisa, hein? Aqui é o quê? O versículo, capítulo 13 é o quê? Está falando sobre que animal? Besta. Capítulo 14 está falando sobre o quê? Cordeiro. É uma coisa totalmente antagônica, é uma coisa totalmente diferente da outra, entendeu? No capítulo 13 está falando sobre a besta, o bicho que está ali, que sobe do mar e da terra, é uma besta. Aqui, quem é que está sobre o monte Sião? O cordeiro. Aí, olha só, no capítulo 13, essa besta sobe da onde? Do mar. Ok? Que significa a multidão de povos, principalmente do continente europeu. Ali, onde é que o cordeiro está? Lê lá o versículo lá. Onde é que ele está? Ele está no monte Sião. Não pode falar um monte. Ele tem que falar um monte Sião.
Exatamente. Mas é Jerusalém terrena? Não. É Jerusalém celestial. Aqui está falando sobre o céu. Exatamente. Porque aqui ele está falando aonde? Da terra. Olha só que contraste. É tipo assim, é preto, branco. É gordo, magro. É alto, é baixo. Entendeu? É isso que é o antônimo, né? Que é o contrário. Tudo é o contrário. Então aqui ele está falando sobre a marca da besta, para você entender que é fácil você entender. Você leu o capítulo 13? Por quê, pessoal? Porque não tem, quando foi escrito a Bíblia, não tinha capítulos e versículos. É um livro só. Tá certo? Não é capítulo, nós é que separamos os capítulos. É para via didática, mas, na verdade, o capítulo 14 é continuação do capítulo 13. Na verdade, é um bloco só, 12, 13 e 14. 12, 13 e 14, é um bloco só, para que nós possamos entender. Aí foi colocado, só que também tem coisas assim que atrapalha. Exemplo, a parábola do filho pródigo, não é? Está errado. Não é o filho pródigo, é os dois filhos que estão perdidos. Os títulos, principalmente. Porque aquilo ali é uma indução até humana. Aquilo ali é uma questão humana. Porque, por exemplo, se tem gente que não gosta de Jacó, que eu já vi pastor falar que Jacó era enrolado, vagabundo, pilantra, safado, que para mim é uma blasfêmia, é um sacrilégio falar um negócio desse. Claro que ele era um cara passivo a erros, ele era humano. Mas falar que ele era tudo isso, então Deus errou na escolha? Será que Deus errou na escolha? Vocês estão entendendo? Então, como eu posso dizer para vocês? É uma indução, né? É algo assim, que o homem faz as coisas e acaba se tornando assim, uma situação... como é que eu posso dizer? A vontade dele, né? Ele escreve uma situação. Então, olha só. Então, aqui, está falando da marca da besta, aqui está falando sobre o cordeiro. Está falando sobre a adoração e está falando sobre a adoração dos 144 mil. Qual era a adoração do pessoal da marca da besta? Era a murmuração, era a blasfêmia. A blasfêmia, porque essa é a adoração, essa é a característica de quem vive no mundo, é a blasfêmia. É a arrogância contra Deus, é o falar mal de Deus. E aqui é o contrário. Aí nós vamos continuar. Monte Sião. O Monte Sião é onde? É no céu, não é na terra. Fala. Não é simbólico, né? Não podemos colocar assim o nome de Jesus, porque é simbólico, né? Não é o nome de Jesus, né? Não é o nome de Jesus, é porque é simbólico. Tinha escrito o nome de seu pai, mas aí, né, o eterno, mas não é Adonai, não está escrito assim. É a característica da pessoa, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Quais são as características dessa pessoa, dos 144 mil? Lembrando que os 144 mil é a igreja totalizada, desde Gênesis até o final dos tempos, tá certo? É a igreja que foi arrebatada. Fala. Você levantou a mão. Então, tem que pegar o microfone, gente, porque o pessoal está reclamando que vocês estão falando, e aí, às vezes o pessoal fica boiando lá, senão eu não vou poder dar oportunidade. Fala. Pode falar. E Monte Sião, ele é celestial, então não é o Monte Sião que existe aqui? Não, presta atenção. Ele não existe? Não. O Monte Sião é em Jerusalém. Só que aqui não é o Monte Sião, não é o Monte Sião físico, é o Monte Sião, a Nova Jerusalém. Porque, olha só, o Apocalipse ele vai repetindo a mesma coisa. Aqui já é a primeira menção, para você que está em casa, aqui já é a primeira menção da Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada. Aqui é o Monte Sião. O Monte Sião, como diz Hernandes Dias Lopes e William Hendricks, é a zona da soberania de Deus. É a zona da soberania de Deus. É o trono. É igual
em Apocalipse capítulo 4. E João viu o trono. É a mesma coisa, ele está vendo a mesma visão, só que agora olhando de um olhar caleidoscópico, ele está olhando outra coisa agora. E está mostrando outra coisa. Fala, pergunta. Aí pega o microfone. Tá ruim a internet, né, mano? Grava aí, Elan. Tá gravando? Então beleza. Vai. Essa versão da Bíblia aí comeu um pedaço. Nas O quê? duas que eu estou aqui, fala o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. O nome do Cordeiro e o nome do seu pai, não tem problema. Volta lá, vamos voltar lá, só para a gente ver Essa aí na Bíblia. comeu o nome do Cordeiro. Vamos ver na Bíblia lá, coloca na Bíblia lá, o Apocalipse 14:1, coloca lá, por gentileza, só para a gente poder conferir. Mas isso aí é alegórico, tá? Tinha o nome escrito, o nome de seu pai. Coloca na NVI, coloca na versão NVI, porque na Almeida Corrigida Fiel não tem também. Coloca lá. Dele, testa o nome dele e o nome do seu pai. Está aí. Na NVI. Tem também. A NVI está igual da senhora aí. Tá certo? De duas. Mas, como eu falei, eu acho que Vamos ver aqui vamos ver aqui no Strong aí, talvez, ver se no Strong vai ter, né? Que aí tem que ver se no Strong tem, ok? Nome dele mesmo, né? Mas vê se tem aí Cordeiro. Arnion, então, exatamente, no Strong vai ter, então, é isso aí. Mas isso não é o nome, é a característica. A característica das pessoas que adoram a besta é uma coisa, que tem a marca da besta. A característica que tem o nome do Cordeiro. Só que isso é algo simbólico, tá? Volta lá, por gentileza. Agora, é o tetragrama, mas não é que é o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, não é isso, mas é a característica. Isso aí é algo simbólico, né? Ele está vendo... Exatamente. A falha, digamos assim, não é o 666? Aqui é o 777. Ok? Então, não é o 666? Aqui seria o 777. Não é que vai ser 777, não. Que a gente não pode pronunciar, exatamente. Mas aí aqui é o 666. Não é o número da imperfeição? E aqui é o número da perfeição. Então, é mais ou menos assim, entendeu? Seria mais ou menos nessa pegada. Agora, vamos voltar, olhando aqui o comentário, olhando aqui o comentário para você que está em casa, observe. No mundo antigo, marcas podiam representar 4 coisas. Então, o que é marca, caragma? O que seria isso? Porque nós temos que entender por que as pessoas, né, colocava marca. Então, coloca aí, por gentileza. Primeiro lugar, só rapidamente para a gente poder entender isso aqui. O Charles, né, que é Charles Spurgeon, ele vai falar o seguinte: os mesmos que os 144 mil, o Israel espiritual, toda a comunidade cristã de judeus e gentios, todos que são selados para protegê-los das aflições demoníacas, que devem vir em seguida e rapidamente. Veja também o comentário, né, no capítulo 7, do versículo 4. A mesma coisa, está voltando lá. Porque eles são novamente mencionados. Então, Sweet vai dizer o seguinte: a visão das duas bestas e seus seguidores é adequadamente seguida por uma figura tranquilizadora do Cordeiro no meio da sua igreja. Antes que as 7 últimas pragas sejam derramadas na terra, lemos mais uma vez que os que pertencem a Cristo serão seguramente selados. Entendeu, pessoal? Em contraste com aqueles que tinham recebido a marca da besta em suas testas. Esses têm escrito o nome, né, que nós acabamos de ver. Então, caiu de novo, né? Tá muito ruim, né? Mas está gravando aí, não está? Beleza. Então, observe só, pessoal, que aí, para você, nós estamos gravando, tá? Você pode dar o seu like, se inscrever bastante, e aí nós estamos falando sobre aqueles que cantam a música que só eles sabem cantar, né? Só eles que aprenderam. Coloque então o próximo slide, por favor. Quais são essas marcas? Podia significar propriedade.
lá no Velho Testamento. Podia significar propriedade. Segundo, podia referir-se à lealdade. Lembra do caso do soldado, que fazia a marca do seu dono. O soldado fazia a marca do seu general. Podia representar uma segurança. Podia representar uma segurança. E também pode significar uma precaução. Mas eu creio que todos eles têm uma conotação até ruim. Todos eles têm uma conotação ruim. Então, que marca é essa? Que nome é esse que está escrito? Né? É exatamente o quê? O sangue do cordeiro sobre a vida de cada um deles. Porque a besta tem a sua característica e o cordeiro tem a sua característica. Ok? Aqueles que estão com o cordeiro são aqueles que se entregaram à misericórdia de Deus em Jesus Cristo e estão salvos para sempre. A salvação é a marca de quem vive uma vida com Deus. Tá certo? A igreja verdadeira está agora sendo aqui mostrada. A igreja falsa, ela já ficou para trás. Ok? A igreja falsa já ficou para trás. Aqui já houve a questão dessa reunião maravilhosa dos 144 mil, ou seja, de toda a igreja. E aí, né, logo em seguida vem o derramamento das pragas, aonde as pessoas vão sofrer, e vão sofrer bastante. Coloca então o próximo slide, por favor. Coloca lá. Aí nós vamos para o 2 e o 3. Olha o versículo 2 e 3. Observe. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um novo cântico, novo diante do trono. E diante dos 4 animais, dos anciãos, e ninguém podia prender aquele cântico. Então, olha só, pessoal, somente os 144 mil que foram selados. Então, observe, qual é a característica, observe só, a característica dessas pessoas. E aí eu falo para vocês, nossa Deus, tá feio aqui, hein? Está feio aqui. Depois tem que passar aqui. Não é essa. Qual é essa característica aqui, irmã Luzia? É exatamente o quê? A música, a adoração. Lembra que eu falei para você em casa? Quais são os temas principais do Apocalipse? Primeiro, a volta de Jesus. Esse é o tema principal. Qual é o segundo tema principal, que não é menos importante que o primeiro? Adoração. Então, o livro do Apocalipse vai falar sobre duas coisas: a volta de Jesus e a adoração. A adoração é o tema principal do livro de Apocalipse. É o tema principal do livro de Apocalipse, por quê? Porque você vai ver que a diferença deles é que eles têm uma música, eles cantam a música, nós vamos cantar uma música que só a gente sabe. Só a gente sabe cantar essa música. Ou seja, é uma vida separada que só a gente tem. Somente quem é do Cordeiro tem uma vida separada. Vocês estão entendendo? E aí você vai ver as características dessas pessoas. Primeiro, vamos ouvir a voz do céu. Olha lá, uma voz do céu com a voz de muitas águas. Olha. E com a voz de um grande trovão e uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Então, primeiro versículo 3, coloca para mim, por gentileza. Olha as características, Alain, olha as características, irmã Magali, pode colocar, por gentileza. O cântico que só pertence a Deus que podem aprender. Então, olha só, era um som como de muitas águas. O que vocês acreditam que ser um som como de muitas águas? E aí? Nós já ouvimos sobre isso, né? Igual Foz do Iguaçu. Vou apagar aqui. Nossa, está horrível isso aqui. Muito bem, que faz tremer, né? Então, a voz de muitas águas significa, sabe o quê? Significa que pode despedaçar as obras dos homens, as obras humanas. A voz de muitas águas traz medo para a humanidade, no sentido de quê? No sentido de acabar completamente com
A injustiça humana. Aí nós vamos ter uma outra situação. Nós vamos falar sobre a voz de um grande trovão. Olha lá. O som da voz de um grande trovão. E o que significa um grande trovão? A voz de um grande trovão. Significa o juízo de Deus sendo executado sobre a terra. Então, o trovão simboliza o juízo de Deus. Por quê? Também você vai ter medo quando um trovão cai, não é verdade? Nós vamos ter medo, não é verdade? Vamos ter medo. Quando um trovão cai, um relâmpago cai, e a situação começa, o pau quebra, você sabe que não é fácil, não. Então, vocês vão observar, você que está em casa aí, né, tem que convir comigo. O trovão, então, ele vem com essa questão do juízo. Observem que ele ouviu essas vozes de muitas águas lá no capítulo 1. E o som de uma voz de muitas águas. Vocês viram que o trovão, vocês viram lá no capítulo 4, no capítulo 5, ao redor do trono, os relâmpagos, os trovões. E aí você vai ver os arpistas que tocavam com as suas harpas, né? E aí é que está a grande questão do caráter confundível do trovão ensurdecedor com a suavidade da música. Então, no meio, olha só que coisa impressionante, no meio do trovão, que é a questão do juízo, nós temos o som dos arpistas, que quer dizer o quê? A graça de Deus, a suavidade da graça de Deus. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que está no hospital, está enferma, está desenganada. Mesmo assim, ela é serva temente a Deus. Gente, pode ser a questão do trovão, porque a morte está chegando, o medo está vindo, porque a morte está próxima. Mas, ao mesmo tempo, há uma situação de graça. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus está cuidando daquela pessoa ali, e a pessoa fechar os olhos, ela vai se encontrar imediatamente com Jesus, concordam? Segundo, aquela doença ali pode ser uma doença que pode ser para a glória do Senhor, ou seja, pessoas podem se reconciliar através daquela doença, não é verdade? Talvez o filho... Tem um filme, gente, que vocês poderiam muito bem assistir, Muito Mais Que Imaginei, né, que é um filme da música, In Can Only Imagine, né? Que quer dizer, uma música da banda chamada No Mercy, uma banda americana, muito famosa, gospel, cristã, e é a história de um rapaz, né? You can only imagine, eu só posso imaginar. Já acho que vocês já ouviram essa música, né? No mundo todo, porque essa música é a música cristã mais tocada na história da humanidade, a música cristã mais tocada nas rádios, que ficou em primeiro lugar até na Billboard. E essa música tem um filme, né? Eu só posso imaginar. Essa música tem um filme e, inclusive, o pai desse rapaz é o Dennis Quaid. E o Dennis Quaid é um pai bruto, animal, bêbado, batia no filho, espancava o filho, e ele teve câncer. E no final de tudo, e ele com a banda dele e tal, nunca fazia sucesso. Então, quando ele voltou para casa para cuidar do pai, a mãe largou, deixou eles sozinhos, né? A história do filme é maravilhosa, vale a pena vocês assistirem, eu só posso imaginar. E aí, não, já está na Telecine, você pode assistir, acho que nos streams também. E aí, olha só que coisa linda, no final de tudo, ele está com câncer, ele descobre câncer, o filho volta para casa, e aí ele encontra Jesus. Sabe como é que ele encontra Jesus? Ele na casa dele, ouvindo o filho dele cantar na rádio. E ele chorou naquele dia, no culto da Igreja Batista, ele ouviu o filho cantar na rádio, e ali na casa dele sozinho, porque ele era uma pessoa, um animal, um bêbado, um homem grosso, e aí ele encontrou Jesus. Ele encontrou a Cristo. Chorando sozinho. E aí, passou o tempo, o filho voltou para casa, largou a banda para poder cuidar do pai. E o pai veio a falecer. O pai encontrou a Cristo. E o pai veio a falecer. E aí ele começou a escrever. Porque a música é a história da nossa vida. A música é uma experiência de vida. E ele começou a escrever. Eu só posso imaginar, né? I am calling to imagine.
imaginei. Aí ele começa, eu só posso imaginar, eu só posso imaginar, eu só posso imaginar, eu vou ver a face de Jesus. Ele contando a história do pai dele. Enfim, a música estoura. Quem ia cantar essa música seria a Amy Grant, mas ela viu que a música era para ele cantar mesmo, e ele canta a música. E aí a música estoura, ele canta na Casa Branca, e no final do filme mostra ele falando na Casa Branca. A história dessa música é a história do meu pai. Se Jesus transformou o meu pai, que era um monstro, Jesus pode transformar cada um de vocês. Então, a doença pode ser algo do juízo de Deus. É o trovão. É o trovão. Mas ao mesmo tempo tem a harpa. Porque sempre tem a graça. Vocês estão entendendo aqui? Então, está vindo o trovão, está vindo o juízo, mas ainda Deus está dando uma grande oportunidade. Deus dá uma oportunidade para as pessoas. E lá no final, sabe qual é a oportunidade que Deus fala? Ele fala bem assim, olha, não escutem, não adorem a besta. Não adorem a besta, não adorem a sua imagem, não adorem. Está lá, depois nós vamos ver no segundo bloco. Tá certo? Então, para você que está em casa, para você não se perder, o primeiro é o som de muitas águas, que é o quê? As obras dos homens serão destruídas através da torrente poderosa das águas de Deus. O juízo é o trovão, ele escuta 3 sons, e da harpa é a melodia. E aí não só a graça, mas tem também o quê? Também a adoração a Deus. A música para adoração a Deus. Aliás, né, gente, vocês sabem que a música é a única coisa que a gente vai levar da terra para o céu. O que você vai levar para o céu? O que você vai levar para o céu? Fala para mim. Vai lá, você vai aprender. Aliás, todos nós não sabemos cantar, mas quando a gente canta em espírito e em verdade, chega no céu, lá tem um diapasão espiritual gospel, que a sua letra, que a sua voz chega, passa por esse diapasão, e esse diapasão ali afina, ele deixa a sua voz lindíssima para chegar ao trono da graça. Não me pergunte como, apenas aceite e tenha fé e viva essa verdade em nome de Jesus, amém? Agora, a música é a única coisa que a gente vai levar para o céu. É a única coisa. Já reparou? É a única coisa que a gente vai levar daqui da terra. A música que foi criada, né, aqui na terra por homens maus da tribo, da genealogia de Caim, Jubal, Tubal, né, são pessoas malignas, pessoas extremamente diabólicas, a linhagem de Caim, lá em Gênesis capítulo 5, mas olha só que coisa impressionante. A música é algo tão maravilhoso. Aliás, são 3 coisas que a gente que vai ser importado lá para o céu, né? O jardim, e Deus, pela misericórdia, fala de uma cidade. Porque, na verdade, a cidade é uma invenção humana, ok? A cidade é uma invenção humana. E aí vai ter o jardim na cidade, na Nova Jerusalém, né? Que tem ruas de ouro e mar de cristal, e a música, que coisa linda. A adoração. Vocês observem que a adoração está incutida. Então, gente, qual é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve? É a vida de adoração. Vocês estão entendendo? É a vida em adoração. É a sua vida como adoração. Como aquela viúva pobre que não tinha nada, que pegou 2 moedinhas, eu creio de 2 centavos, porque são as 2 moedas, as nossas moedas, que nem existe mais centavo, né? São as 2 moedinhas, né? Não tem mais centavos, agora é só no Pix. Aí ela pegou as duas moedas mais baixas, 2 centavos, e entregou no gasofilaço. Jesus falou assim, opa, essa viúva aí é a que está mais adorando aqui. Porque vocês sabem que o dinheiro está ligado à adoração, né? O dinheiro está ligado o dízimo e a oferta. O dízimo é para controlar o seu coração para você. Por que existe o dízimo, gente? Entre tantas explicações, o dízimo existe para poder frear o seu coração de ser um adorador a mamon. Porque se você não consegue doar o seu dízimo por fé, você é uma pessoa idólatra, né? E você está idolatrando o quê? O dinheiro, não é verdade? Você não consegue, então é um negócio bem complicado. E aí você tá mais preso ao dinheiro do que tudo.
E aí é o Apocalipse, é a adoração. Eu sei que eu, às vezes, estou pegando um pouco pesado, mas Corban, a oferta, né, de você, sacrifício vivo, exatamente, de você entregar. Como não é mais, como você, exatamente, exatamente, exatamente. A gente se aproxima de Deus, exatamente. Até que está ali, ó, as obras que o seguem, as obras que o seguem, porque as suas obras vão te seguir. Está ali. Daqui a pouquinho a gente vai ler mais. Ok, aqui, pessoal? Então, que coisa maravilhosa que a voz de Deus em três camadas. Para quem tem dúvida sobre a Trindade, olha aí a voz de Deus em três camadas. Não, não pode se pensar assim, porque Deus é amor. Ah, tá. Aí sim, isso, aí sim, ó. Esquece o negócio de Pai, Filho e Espírito Santo. Esquece isso, ó. Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa. Aí, os três juntos. Ao mesmo tempo que ele tem a voz de muitas águas, ele tem o juízo, mas ele tem também a graça. É isso aí, está tudo misturado. É isso aí, está tudo misturado. É o poder, está tudo misturado. Jesus, porque nós não podemos falar bem assim, porque tem muita gente que fala, tá? Que Deus ele é o vilão, que ele é o barba branca, e Jesus é o que passa a mão na cabeça do povo. Porque se você vê o filme Ao Alto da Compadecida, você vai ver isso aí. Essa é a ideia. São ideias sutis, tá? São ideias sutis que implantam na cabeça das pessoas. Não, nunca foi. Uhum. Então, é mais ou menos isso aí. Ao mesmo tempo que é poderoso as águas, ela também faz essa graciosidade. É uma analogia bacana, né? Agora, interessante, você vê que essa ideia de que Deus é um Deus ranzinza, que está com o chicote na mão batendo nas pessoas, é uma ideia totalmente pentecostal, de uma ideia pentecostal, de achar que Deus é um Deus do Velho Testamento e Deus é um Deus do Novo Testamento. Isso não existe. Tira isso da cabeça. Isso não existe. Deus é um só. Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, assim como Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Acabou, não tem mudança. Não tem sombra de variação, né? Porque senão a gente vai colocar Deus como os deuses do Olimpo, que essa é a grande diferença da mitologia grega. Eles eram pessoas assim que acordavam de mau humor, aí vinham, transavam. Por isso que vem essas ideias errôneas, né? E do caráter de Deus que a gente não pode mudar jamais. É uma coisa imutável. Deus não acorda de mau humor num dia e outro está de bom humor, igual nós. Não é assim, ok? Mas é isso aí, ó. É isso aí, tudo junto, tá? Não sei como que acontece, né? Não sei como. É a mesma coisa da ideia que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Tocou nele, é Deus. Ele vira para saber quem foi que tocou, ele é homem. Incrível, né? Incrível, né? Tocou nele, é Deus. Ó, tocou nele, é Deus, porque curou ela. Na hora que ele vira e fala, quem foi que me tocou? Aí é um homem que está perguntando. É um homem Jesus que está perguntando, não é o Deus que está perguntando. Ok, pessoal? Não. 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 Mas, não. 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 Que Deus é esse que fica brincando com as pessoas? Vocês estão loucos. Não. Deus, ele fica fazendo... Não. Deixa eu falar, Jesus sabia que aquela viúva ia colocar aquelas moedinhas lá? Ele sabia? Então por que ele ficou abismado, assustado, alegre? Que loucura é essa que vocês estão falando? Não sabia, porque ele era homem. Ele estava sentado ali. Não. Ele estava ali. Quando ela coloca a ira é Deus, porque ele fala bem assim, essa aí fez o melhor, porque ele recebeu a adoração. Mas antes você não sabia.
Tá, vou fazer outra pergunta então. Jesus sabia o dia que ele vai voltar? Não, ele falou que não. Porque ele era Deus. Mas ali ele era Deus. Não, não, gente, não me pergunte como. Não estou trocando. Não me pergunte como. Como que faz isso? Aí eu não faço parte da Trindade. Somente quem faz parte da Trindade, somente quem está nesse nível é que vai poder te responder. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. O momento da dualidade. Ou seja, tá, vou fazer outra pergunta. Ele se espantou quando ouviu do Cafarnaum assim: Mestre, eu não sou digno que entre debaixo da minha morada, mas diz somente uma palavra e meu criado será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo a este vai, eu nunca vi uma fé tamanha como essa. Ele está espantado com a fé do cara. Aquilo ali é uma mentira dele? Então, como é que ele ficou espantado? Se ele já sabia. Não, ele está espantado. Eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Ali ele é homem. Não, ele não era Deus, ele é Deus. Aonde? Aonde? Qual parte? Ô, pessoal, só as perguntas. Vocês têm que pegar o microfone para poder fazer a pergunta, porque senão fica difícil. Senão o pessoal fica lá boiando lá. Aí o pessoal briga comigo. Deixa eu esperar um pouquinho. Vai. Pergunta aqui, pessoal. Vai. No Monte da Transfiguração, então, lá ele é Deus. Quando ele encontra com Elias e Moisés naquele monte, lá no Novo Testamento. Tá, mas qual parte? Livro de Mateus. Não, eu sei, Mateus 17, não preciso falar, mas qual parte? Quando ele encontra... Tá, mas ele encontrou com Elias. E aí, qual parte? Quando ele está junto com Elias e Moisés ou quando ele está lá embaixo? Quando está lá em cima. Não. Quando ele chega no monte, está Elias e Moisés lá em cima. Aí o que ele tem que fazer? Vocês não leram o texto, então fica difícil falar com vocês. Vocês estão me fazendo uma pergunta, vocês não leram o texto. Vocês têm que ler o texto. Porque senão vocês estão fazendo pergunta que não tem sentido. Então tá, vamos lá. Quando ele chegou no monte com os três, estava Elias e Moisés lá em cima, não estava? Aqui ele era o quê? Homem ou Deus? Não, ele era homem. Por isso que ele tem que vir para cá para ser Deus. Já falei isso umas 4 vezes aqui, vocês não prestaram atenção. Quando ele vem para o plano espiritual que estava Moisés, Elias, ele é Deus. Quando ele estava ali, ele era um homem. Isso aí. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem o filho do homem sabe. Ele está falando que ele não sabe. Ele só sabe porque ele é Deus. Mas ele, como homem, não sabe que ele vai voltar. É duro, é difícil, né? Só para terminar esse tema. Presta atenção. Na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, meu Deus. Tenho sede. Oh, meu Deus. Está respondido? Como é que ele... Tenho sede. Ele é homem ou Deus? Homem. Deus precisa beber água? Homem. Essa dualidade, esse negócio aí, é isso aí que eu não posso falar para vocês, como é que separa isso, que eu não tenho nem Hernán Dias Lopes, nem Dia Carson, nem Charles Spurgeon, nem o Papa, ninguém vai saber isso não, irmão, aí é só Deus. Não tem, calma, não tem grilo, é só você estudar. Vai, pergunta aí. Faça a pergunta, pega o microfone e faça. Gente, rápido que a gente tem que ir. Faz a pergunta. Homem orava para ele mesmo. Mas ele nunca orou para ele mesmo? Pai, se possível for, passa de mim esse cara. Mas o que ele falou? Ele falou o quê? Mas ele está orando para ele mesmo? Se ele é Deus. Não, nosso Deus. A frase que você falou está totalmente, já está dizendo aí, ó. Pai,
Pai, ele está falando o quê? Homem ou Deus? Dele, homem, falando para Deus. Não é ele falando para ele mesmo. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus, não. Aí já é uma questão de você não querer entender. Ó, ali ele é... Não, de forma alguma. Ali ele é homem. Pai, se for possível, passe-me esse cálice. Por que ele está falando isso? Porque naquele momento, todo o pecado da humanidade estaria sobre ele, então haveria uma separação entre ele e Deus. Pronto, acabou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Homem. Agora, ele, Deus, eu e o Pai somos um. Então, como é que você me explica isso? Eu e o Pai somos um. Então, me explica isso aí agora. Não tem teoria. Não existe teoria. Ele e o Pai somos um. Aqui é só para você entender a visão que vai acontecer. Ah, mas por que ele está à direita de Deus Pai? Já expliquei para você. Porque está falando sobre o tribunal romano. O tribunal romano, o advogado fica onde? À direita de quem? Do juiz. É isso aí. Ah, difícil? É difícil. Andreísa, é difícil. Nem queira. A Trindade, gente, é o assunto mais difícil da Bíblia. Não tem como você... Como é que você me explica? 1 mais 1 é quanto? 1 mais 1 mais 1 é quanto? 1. Um mais um é quanto? Na Trindade é 1. Como é que você me explica isso? Eu não sei. Vamos voltar. Coloca lá. Hã? Ah, então, é isso aí que ela falou. É isso aí que ela não está entendendo. Não, o Espírito Santo está em nós, mas o Espírito de Jesus, é isso aí, o Ruach HaKodesh, é o vento santo. Mas aqui, ele é o verbo é a palavra, exatamente. Ele é a ação concreta de Deus, exatamente isso aí. Ele é o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada, ele é o evangelho. Quando você lê o evangelho, você está lendo Jesus. O evangelho é Jesus. Ele é a palavra, exatamente isso aí que você falou. Isso aí. É nessa caminhada aí, é nessa caminhada. Vamos lá, continua. Coloca lá. Aí, ó. Não, volta rapidamente, só, por favor. Ó, Andresa, presta... Não, a próxima. Antes, mais uma. Aí, ó. E cantavam, para você que está em casa, ó. E cantavam como cântico novo diante do trono. E diante dos 4 animais, que 4 animais são esses? Os 4 seres. Diante da natureza, do evangelho, né, que também representa o evangelho, e dos anciãos, que são os 24 anciãos que representam os salvos do Velho Testamento, os salvos do Novo Testamento, e representam também, né, os apóstolos e os filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, tá bom? E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Quem são esses 144 mil? Aí os testemunhos de Jeová vão falar que são só eles que são 144 mil. Aliás, nós não podemos criticar muito os testemunhos de Jeová, e eu falo por quê, pessoal? Porque os testemunhos de Jeová falam que são 144 mil, mas outras igrejas... Hã? O quê? Mas como assim? Não, Andresa, não. Eu sei que você já foi, mas... Não. Olha só, isso é uma coisa recente, não. A primeira versão da Torre de Vigia, não. Deixa eu te explicar, não. O primeiro erro dos testemunhos de Jeová é o seguinte, deixa eu te explicar. Eles acreditam, presta atenção, os testemunhos de Jeová, a primeira versão, principalmente em 1914, quando teve a questão do advento, tal, eles acreditam que Jesus já voltou em 1914. Como os adventistas também. Presta atenção nisso. Sim. Os adventistas acreditam que em 1914 Jesus veio
nas nuvens, fez uma investigação ali, depois voltou de novo. Não levou ninguém. E os testemunhos de Jeová a mesma coisa. Porque, na verdade, os adventistas e os testemunhos de Jeová são primos, eles saíram do mesmo porco lá. A mesma gororoba, eles saíram aos mesmos esquemas, tá? George Miller e Ellen White, da parte Ellen White. Entendam, presta atenção que eu vou falar para vocês. A primeira versão da Torre de Vigia dava conta de 144 mil. Mas como aconteceu em 1940 e pouco, que eles mudaram, porque até 1944 não tinha mais do que 100 mil testemunhos de Jeová ao redor do mundo. Só que agora aumentou. Então eles têm que fazer o quê? O que eles precisam fazer? Eles precisam corrigir um problema deles. Esse é o problema da seita. Toda hora eles vão ficar mudando. Por isso que agora eles vêm com essa ideia de não tomar ceia, e que não sei o quê, e que não, mas não tem como. Sabe por quê? Observe. Se só 144 mil vão para o céu, porque eles acreditam, só de testemunho de Jeová no Brasil tem 3 milhões. Vai ficar nego de fora, velho. Vai sair gente no tapa para poder subir. Entendeu? Agora, o que acredita? Mas não é só eles que acreditam que são 144 mil. Tem muita igreja que se acredita que só eles vão para o céu. Eu vou falar o nome dessa igreja aqui. Vamos lá? Vamos lá. Maranata, só eles vão para o céu. Eu estou errado? Maranata, com todo respeito aqui aos irmãos da Maranata, se tiver algum irmão aí, é bom que você acorda para a vida. É bom que você acorda para a vida. E aí é caracterizado uma seita. Toda igreja que acha que só ela vai para o céu é seita. Se a quadrangular chegar e falar, só quem faz parte da quadrangular vai para o céu, virou uma seita. Virou uma seita. Como os adventistas acreditam que só eles vão para o céu. Todo mundo critica os testemunhos de Jeová, mas todos eles falam a mesma coisa. Pode falar. Certo. Certo. Agora, mas antes eles acreditavam que iria só 144 mil. Como eu falei para você, como aumentou o número de adeptos, eles criaram um problema para eles mesmos. É mais ou menos assim, Andrés, na década de 70 foi criada a ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói foi criada por Oscar Niemeyer e ela sempre teve aquela extensão, as 6 faixas, tal. Tinha carro suficiente naquela época? Tinha na década de 70 carro suficiente? Não. Mas é um cara do futuro. Ele fez pensando agora. A terceira ponte foi criada também, começou a ser construída em 76. A terceira ponte tinham só 3 faixas, agora que aumentou um pouquinho. Também? 2, exatamente. Continua tendo 2. Aí eu pergunto para vocês, na década de 70, a quantidade de carros aqui no Espírito Santo era pífia. Agora, aumentou. O cara que fez a terceira ponte, ele não teve a visão do futuro. É a mesma coisa do testemunho de Jeová. Não tem testemunho. Ele fala uma coisa aqui, aí não se cumpriu lá, agora ele tem que mudar o que eles falaram. Por isso que é muito complicado você... Cuidado quando você fica jogando na loteria para poder acertar alguma coisa, principalmente a volta de Jesus. Cuidado, gente. Não, eles nem acreditam que Jesus é Deus, que é servo de Deus, entendeu? Eles não acreditam no Espírito Santo, eles não acreditam, como adventistas também não acreditam no Espírito Santo. Fala que Jesus é Miguel. Os adventistas acreditam que Jesus é Miguel, gente. É umas doideiras, é alface misturado com repolho, misturado com hidropônica, que faz uma mistura, que vai na cabeça, faz a pessoa ficar meio doida, entendeu? E aí, você vê, os 144 mil, mas tem muita igreja que faz a mesma coisa que o testemunho de Jeová. Porque para o testemunho de Jeová, só eles que são da seita do Jeová que vai subir. Só eles que são da Adventista que vai subir. Só eles que são da Maranata que vai subir. Deus é amor. A Deus é amor só acredita que eles vão para o céu. A Deus é amor não admite que a Assembleia, que a Quadrangular, que a Batista, que a Presbiteriana, é uma igreja. Só eles vão para o céu. É uma seita. Tudo bem que lá na Deus é amor, a grande maioria são pessoas ignorantes, beleza. Mas se eles estão submetidos, achando é a lavagem cerebral que faz na cabeça dessas pessoas. É a mesma coisa aqui.
Mesma coisa. É chato de falar, mas infelizmente é verdade. É muito chato de falar, mas infelizmente é verdade. Coloca lá, por favor. Então eles foram comprados da terra. Ó, como é que foi comprado? Como é que eles são comprados da terra? O sangue de Jesus. Olha, algumas seitas cristãs, sim. Faz a pergunta pelo microfone aí para os irmãos. Faz essa pergunta muito bacana no microfone. É uma pergunta polêmica, mas vamos lá, hein? Eu tenho medo. Não, espera. É só esperar. Só esperar, não precisa bater, não. Só esperar. Vai, pode falar. Mas, mesmo nas seitas cristãs, tem pessoas salvas, né? Muito boa pergunta. Tem nas seitas cristãs, sim. Quais são as seitas cristãs? Adventista. Maranata. Deus é amor. Sim. Testemunho de Jeová, não posso afirmar. Não, para mim a resposta é não. Porque eles negam o sangue de Jesus. Negam a cruz. Eles acham que Jesus morreu numa estaca. Uma estaca de tortura, não é estauros. A Bíblia fala que é estauros, ou seja, cruz. Então, você está entendendo como é que é tanta doideira, tanta besteira? Então assim, você que é testemunho de Jeová, não fique chateado comigo, não. O mais importante é você encontrar Cristo no seu coração. Pessoal, só tem uma forma da pessoa ir para o céu. É indo para a quadrangular? Não. Só existe uma forma de ir para o céu, através do sangue do Cordeiro. Quem não aceita o sangue do Cordeiro, não tem como ir para o céu, gente. Não tem como. Não, crer no sangue do Cordeiro, crer. Crer é a única condição que você tem para ir para o céu. Você tem que crer. Mas você pode crer o quê? Em bode, você pode crer em um montão de coisa. Então, exatamente, é no nome de Jesus. Aquele que com sua boca confessar será salvo. Ou alguém tem alguma discussão? Ou alguém acha que não é somente pela graça? Se você acredita que você pode ser salvo pelas suas obras, você escreve aí, tá bom? Mas aí depois você lê Efésios 2, 8 e 9. É somente pela graça que nós somos salvos. O judeu vai ser salvo como? Através do sangue de Jesus. Se eles não encontrarem Jesus, eles vão para o inferno também. Efésios 2, 8 e 9. 2, versículo 8 e 9. O que morreram antes de Jesus, morreram na esperança de ver o Messias. Esses serão salvos. Mas teve judeu que não morreu, exatamente, igual Saul. Ixi, e aí? Ixi! Não é não? Vai, só para poder... Exatamente. Então já acabou. Como adventista também. Coloca lá, por gentileza. Vamos lá, pode ir, para a gente poder, parte final. Estes são, vamos lá. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Aí nós vamos agora, tem dúvida aí, agora tem um treta doida aí. Que são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Gente, esse é um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Porque esse lance aqui de contaminados porque são virgens, tal, os pré-tribulacionistas acreditam que os 144 mil que vão estar aqui são pessoas virgens, tal, e não é assim, gente, não é assim. Então, mas se os 144 mil é a igreja, então Alain e Carlos Júnior, irmã Luzia também, que foi casada, e irmã Magali e Andreísa, estão tudo no sal, vão descer de tobogã. E aí, pessoal? E aí, vocês que estão em casa? O que vocês acham? O que seria? O que vocês acham? Vamos ver, tentar ver? Coloca aí. Olha de onde surgiu o problema da Igreja Católica. Olha de onde surgiu o problema da Igreja Católica. Surgiu daqui. Coloca aí para mim, por favor. Descreve aqueles que se mantiveram puros do adultério físico.
Exato. Então, são pessoas que principalmente não se prostituíram aqui na terra, no sentido de, sabe de quê? No sentido de adorar a outros deuses a não ser a Deus. Foram fiéis até a morte. Tá certo? É porque, veja bem, não é questão de quem já adulterou. Porque, olha só, se adulterou, pediu perdão a Deus, Deus perdoou o pecado e a pessoa vai para o céu. Aqui é no sentido espiritual da coisa. Ó, descreve os quais se mantiveram castos, honrosos e puros nas relações sexuais? Não. Celibato? Não. É muito difícil que tal seja o sentido das palavras, pois não só se descreve essas pessoas como puras, mas também como virgens. Quer dizer que se trata de gente que jamais manteve relações sexuais? Não. Exato. Não existe nenhuma, não há, essa mácula aí, ó, é a questão do adultério espiritual. Sim. Como prostituição, exatamente. Nossa, Andreísa, agora você foi profunda. Exato. Agora, rapaz, de rodar no manto de nébias. Agora, exatamente isso aí, Andreísa. No Velho Testamento, principalmente em Oséias e outras referências também, nós temos ali, então, a prostituição como o quê? Como a idolatria. Voltamos a falar de adoração. Ok? Voltamos a falar de adoração. Coloca lá, por favor. Ó, coloca. Acaso descreve os que te mantiveram livres do adultério espiritual, quer dizer, de toda deslealdade a Jesus Cristo, e não adorar a ídolos ou falsos deuses, visto que Israel era noiva de Cristo. Está vendo aí? Você colocou lá em Oséias 9:1. Você deu spoiler, legal, bacana, é isso aí. Isso é uma metáfora, como eu coloquei aqui embaixo, ó, pois não tem as características de uma metáfora. É nos apresentado como algo que deve tornar-se, como certo sentido, ao pé da letra. Ou seja, por exemplo, aqui, gente, ó, quem adora o homem, tem muito crente hoje adorando mais o pastor do que a Cristo. Correto? Sim ou não? É isso aí. Você está entendendo? Idolatria. Idolatria é prostituição no sentido espiritual. Pode falar. Isso aí. Sim. Uhum. Alô. Eu estava numa reunião, tinha alguns empresários, né? Uhum. No Palácio Anchieta, eu fui convidado para estar lá com o Paulo Artung. Quando terminou, o pessoal foi conversar com ele, aquela euforia, eu fiquei meio na minha. Quando ele ficou mais sozinho, foi lá, cumprimentei, conversei, perguntou algumas coisas e pronto. Cumprimentei ele assim, despedi e fui embora. E o pessoal naquele foi que tirar uma foto com ele. Nossa, mas você não tirou uma foto com o Paulo Artung? Nossa, mas você é muito bobo. Gente, mas ele é uma pessoa como eu, é um governador do estado. Por que eu tenho que tirar uma foto com ele? Entendeu? Você poderia até tirar uma foto, assim. Sim, claro. Porque recordação. Claro, exatamente. Só que pela forma é como se não. Idolatria. Isso. Olha, isso no âmbito político. Imagine no âmbito religioso. Que você quer tirar foto, quer autógrafo né? É pior ainda, né? Olha como é que está Hollywood. Exatamente. Idolatria, né? Rapaz, o negócio de Hollywood está feio mesmo. Coloca lá, por gentileza, tem mais um aí. Não, depois a gente fala. Refere-se àqueles que, refere-se àqueles que mantiveram, do Didi, refere-se àqueles que se mantiveram celibatários, a homens e a mulheres que nunca se casaram e renunciaram relação física do sexo oposto. É importante responder a essa pergunta porque não há dúvida de que não demoraria para chegar a época quando a igreja glorificou o celibato e a virgindade, no caso a igreja católica. Isso foi acompanhado por certa subestimação do casamento, a afirmação que só aqueles que renunciavam a ele por completo tinham acesso à vida cristã. Então, olha só, isso aí não é de agora não, gente, isso aí é dó. E da onde surgiu essas heresias aí da igreja católica? Porque vocês sabem que os gnósticos sustentavam que o casamento e a reprodução vêm de Satanás. Tassiano afirmava que o casamento era corrupção e fornicação. Coloca o próximo.
Ah, não coloquei aqui. Espera aí, eu não coloquei. Puxa vida. Não coloquei. Coloca. Não coloquei aqui. Aqui, Tassiano, não precisa não. Só ler para vocês aqui. Marciano fundou as igrejas para celibatários e proibiu a entrada de outros. Ou seja, vocês dois que eram casados não podiam entrar na igreja. 144 mil, a mesma coisa. Não, talvez não. Orígenes, hein? Não fala isso no microfone não, pelo amor de Deus. Hein? Orígenes se castrou. Orígenes, nos pais da igreja, se castrou. Voluntariamente, Orígenes se castrou. Orígenes se castrou. Tinha também, olha só, os pregadores cristãos, nos Atos de Paulo e Tecla, Demas acusa Paulo de privar os jovens de esposa, os jovens aos seus maridos. Isso aí no caso, é um livro apócrifo, tá? Isso aí, tentando falar, não foi isso que Paulo falou. Por isso que começa, então, os chamados conventos e os monastérios. Foi daí que surgiu os conventos. Mas sabe, eu vou falar para vocês aqui, ó, volta para cá. Sabe o que acontece? A Igreja Católica acredita que o pecado de Adão e Eva foi o sexo. O pecado de Adão e Eva foi o sexo. Não, isso é... Inclusive, a Igreja Universal também fala a mesma coisa, tá? Porque aquela novela Gênesis vai falar a mesma coisa, de uma maneira sutil, mas fala. É a Igreja Universal. Edir Macedo acredita na mesma situação. Mas esse é o segredo, doutor, falar igual o David Banner. Mas esse é o segredo, capitão. Eu não leio a Bíblia. Tem uma novela Gênesis, teve uma novela Gênesis aí. Não, teve uma novela Gênesis. Nós fez o maior sucesso aí um tempo atrás aí, Gênesis. Fez, até que, nosso Deus, fez o maior sucesso. Até colocaram a serpente mataram o Ira. É tipo mataram o Ira. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Mataram o Ira. Uma lagartixa. Vocês chegaram a ver aí? Coloca aí, novela, vê se vocês conseguem. Novela Gênesis aí, coloca aí. Novela Gênesis, mataram o Irazinho, uma lagartixa, falando para Eva. Uma lagartixa, tipo uma taruírazinha. O Satanás era um Clóvis Bornai, o Clóvis Bornai cristão, gospel, um Clóvis Bornai andando assim na praia, uma mariposa. Ai, Beth, meu Deus do céu, só a graça do Cordeiro. E aí, na cena, a questão do sexo, entendeu? Isso aí vem tudo daí, gente. Vem tudo esse negócio aí. Vem tudo isso. Ser fiel até a morte. E o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. Ali é a mesma coisa. Não é uma lagartixa? Não parece? Coloca aí para eles verem. Coloca para o pessoal de casa, depois estão gravando. Coloca aí para o pessoal ver. Coloca aí, vocês vão ver. Eles vão colocar aí depois, vocês vão rir pra caraca, bicho. Vocês vão rir demais. Eu estou falando para vocês. Eles vão colocar agora. Olha aí. É tipo uma cotia. Não, tá virada. Apaga lá, porque senão não vai dar para ver, não. Olha aí. Olha isso, gente, que coisa. Tá bom, Elan, tá bom. Coloca o pessoal. Meu Deus do céu. É a novela da Record. É um réptil, Gente, a cada dia que passa, piora mais. Eu vou te contar. Isso é uma piada. Isso aí, para mim, Praça Nossa perde pro negócio desse aí, cara. Ai. Eu vou te contar um negócio. Volta lá. Vamos falar sério agora, para a gente poder terminar. Olha, se a salvação fosse sua, você perdia, né? O que você acha? Sobre o quê? Eu já vi pregações, pastores, falar que é como se a salvação fosse fluida.
Por exemplo, você está aqui, não pecou, mas vamos supor, aconteceu uma situação lá, você xingou alguém, pisaram no teu pé, fez alguma coisa, pronto, acabou, você perdeu a sua salvação. Aí você vai pedir perdão a Deus, você pegou a salvação de volta. Eu já vi coisa assim, entendeu? Ou seja, você está magoado com alguém da sua família, um tio seu. Enfim. É melhor a gente tocar o barco, cara. Talvez pode ser um pastor que eu conheço, que falou um negócio desse, eu não quero dizer para você que ele tem um sério problema cognitivo para entender as coisas. Então, vamos mudar de assunto, cara. Nossa, Deus. Aí fica difícil. É a mesma coisa você falar para mim assim que o livro da vida está cheio de rasura. Escreveu o nome, pecou, tira de novo. Pediu perdão, bota o nome dele de novo lá. Aí botou. Aí pecou, tira o nome dele de novo. Não, você já viu, como eu já vi milhares de pessoas falar isso. Escreve o nome dele no livro da vida. Foi salvo antes da fundação do mundo. Aí escreveu. Eu já falei essa bobagem também, que eu aprendi assim, né? Eu nasci nessa bobagem aí também. Não é uma vez salvo para sempre. Não é uma vez salvo para sempre. É que a gente não sabe o que é o calvinismo, a gente não tem noção do que vem a ser. Não é uma vez salvo para sempre. A salvação vem de Deus. A salvação é de Deus. Se a salvação fosse sua, você perdia. É por isso que a salvação não é sua, a salvação é de Deus. É porque você acha que você está se salvando, não é você que está se salvando. Esse é o grande problema das pessoas. A gente não pode fazer nada, exato. Mas também não vou entrar nessa área não, porque é dar pano para a manga. Vamos. É pecado? Como assim? Não tem condições. Se você não souber que você está... Se você não ter certeza que está salvo, você não vai conseguir ganhar ninguém para Jesus. Vocês estão... Não, mas a Bíblia fala que você tem que cuidar do seu próprio nariz, você tem que cuidar do ouvido dos outros, não. Vocês estão hoje muito sapequinhas, hein? Só com coisa... Vocês estão muito sapequinhas hoje. Coloca lá, por gentileza. Então, vocês entenderam aqui? Olha lá. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, João diz 3 coisas em relação aos que andam com o Cordeiro. Primeiro, diz que são um sacrifício feito a Deus e ao Cordeiro, ok? Segundo, diz que em sua boca não se encontrou falsidade. Terceiro, diz que não tem mancha nem defeito. Versículo 5. Versículo 5. Ok? Essas são as características dessas pessoas, né? São sacrifícios. No 4. Isso. Ok? Não é isso aí? Não é isso mesmo? Essa pergunta que o Alan fez é uma pergunta assim, daria para a gente fazer uma aula só sobre ela, né? Mas é complicado, né? Complicado achar que é um fluido, né? Uma coisa assim. Pois é, Maranata é desse jeito. Não só Maranata, não. Maranata não, tem mais igrejas aí. Felizmente até pessoas que a gente conhece, assim, entendeu? É porque, veja bem, assim, eu estou rindo para não chorar, tá, gente? Eu estou rindo para não chorar, porque é trágico. Vamos rir para a gente não chorar, porque é trágico, porque trata a graça como algo banal. Porque a graça é banalizada através de uma doutrina sistematizada de uma igreja. E a graça é a única suficiência
E a única revelação de Deus para o homem é a graça de Deus, que é encarnada em quem? Em Jesus. Então, assim, você banaliza a graça se transformou em algo fútil, né? O sacrifício de Jesus foi algo assim, irrisório. Desculpa, a graça fica algo difícil de alcançar. Assim, como se E- ela existisse, mas a gente não fosse E possível. de é alcançar. exatamente o contrário. A graça é o quê? Que nós estamos falando aqui, ó. Isso aqui tudo é graça. A graça é o quê? É um favor imerecido. Pode falar. Uma vez alguém falou para mim assim que Jesus, quando ele morreu, ele já sabia por quem ele estava morrendo. Ou seja, os salvos já tinham sido eleitos quando Jesus foi morto. Então, aí nós vamos entrar na questão da predestinação, que não vale a pena agora. Não vale a pena agora. Aí é mais complicado. Mas Jesus sabe quem está salvo? Claro que sabe. Ele é Deus. Mas Jesus, ele vive o futuro lá? Não, ele vive o presente. Por quê? Porque exatamente isso. Exatamente. Então, só sei de uma coisa, hein? Porque Deus amou o mundo, que deu seu único filho, para que todo vai ser salvo quem crer. Ele morreu por todos. Todos serão salvos? Somente aqueles? Isso aí é a pergunta. Claro que sabe. Claro que sabe. Claro que sabe. Mas ele não vive o futuro. Sim, mas nós somos eleitos nele. Legal. Vamos lá. Rapidinho aqui. Segura o seu pensamento. Não, segura o seu pensamento. Estamos falando sobre eleição agora. Não estamos falando sobre eleição? Vai ter eleição agora no domingo, não vai? Carlos Júnior é candidato a vereador. Carlos Júnior ganhou. No dia 31, é necessário fazer o quê? A diplomação como vereador. Senão você não assume. Você foi eleito. Mas você tem que estar o quê? Diplomado. Todos nós fomos eleitos. Mas todos vão querer ir lá na diplomação? Isso que a gente tem que entender. Mas todos, ele morreu por todos, ou ele morreu só por um? Isso aí, então todos foram eleitos. Ele morreu por todos, todos foram eleitos, todos foram predestinados ao quê? A viver no céu. Predestinados. Isso não quer dizer que foram destinados. Predestinados. Aí, ele foi eleito. Nós fomos eleitos, porque ele morreu na cruz. Fomos eleitos. Só que para isso você precisa ir lá buscar. Sim, exatamente. Todos têm acesso. Mas aí você, vai lá, irmã Magali. Se a senhora não for na diplomação, como é que você vai fazer? O seu nome está escrito no livro da vida? Sim ou não? Tá ou não está? Quando você se matricula numa escola, seu nome não está escrito lá na chamada lá? Aí, seu nome está lá, não está? Aí o professor fala, Andreísa, você faltou. Seu nome vai ser riscado de lá? Vai continuar lá. Mas vai ter o quê? Falta. Mesma coisa a pessoa. O seu nome está escrito no livro da vida, não está? Mas você tem que estar lá para falar presente. Então. Não vou entrar nisso agora não, gente. Não vou entrar nisso agora não, Magali. Volta para cá. Não volta. Não volta isso não. Vou falar para vocês, eu gosto da explicação de Hernán Dias Lopes. Nós somos salvos pela justificação, estamos salvos pela santificação e seremos salvos pela glorificação. Vou repetir. Nós fomos salvos pela justificação, através do sangue de Jesus. Estamos salvos pela santificação e seremos salvos pela glorificação. É um processo, tá? Não é que perde, a salvação continua, mas ele não vai. Ué. Não, vamos lá, que não adianta a gente.
Se você me der um versículo que prova que não existe a livre agência, a liberdade de escolha, eu conheço, Magali, vou te fazer uma pergunta. Perde a salvação? Tá. Ok. Para terminar, já terminamos aí, né? Terminou? Então, só para terminar aqui, coloca aí Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 7, versículo 13. Já que hoje foi um dia só de perguntas. Lê lá para mim, Magali. Não, deixa aí agora, pega o microfone e lê lá. Ai. Leia. Não, espera. Liga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E são muitos que entram por ela pela porta larga, ok? Não é isso aí? Vai. Não, continua. Vai. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Continua. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A pergunta é, esses falsos profetas estão onde? Na porta estreita ou na porta larga? Deixa ela responder. Na estreita, porque é falso. Se é falso, porque um dia... Por quê? Se é falso profeta, é porque um dia ele foi profeta. Porque o falso profeta, é que ele se perde no caminho. Por amor ao quê? O que faz o falso profeta se perder? Idolatria, eu acho. Não. A ganância. Idolatria Como é o diz, dinheiro. pode ser. Como diz Paulo, então se ele é falso, um dia ele foi verdadeiro. Aí só Deus sabe. Mas foi verdadeiro. Se perdeu no caminho, largo ou estreito? Não, está dizendo aqui, não sou eu que estou falando, não. É Jesus que está falando, hein? Ele está falando. Como é que você sabe, então, como é que você descobre que ele é um falso profeta? Coloca lá. Coloca em versículo. Pelos seus frutos. Ok. Então ele começou por quê? Olha só o que ele vai falar, vai, continua aí. Olha só como essa pessoa está no caminho estreito. Pastor, lembra que o senhor comentou que tem gente fazendo faculdade de teologia sendo ateu? Não, mas isso aí, professor sim. sendo ateu? Não, mas aí nós estamos falando de falso profeta, não estou falando de falso mestre. Estou falando de falso profeta. Existe o falso profeta, existe o falso mestre. Falso mestre é uma coisa. Falso profeta é aquele que começou bem, aquele que estava lá, aquele que estava humilde, mas a ganância, como diz Pedro e como diz Paulo lá na carta de Timóteo, a ganância fez com que ele se perdesse. Ele se perdeu. Então ele perdeu a salvação. Ele perdeu. Não, irmã Magali, aí não tem como. Deixa eu terminar aqui e a gente continua o nosso papo. Coloca aí o Pix, por gentileza. Gente, me perdoe, você está assistindo outro dia, não foi ao vivo essa aula, tá certo? Pelo menos aqui foi ao vivo, mas não foi ao vivo essa aula. E eu quero pedir perdão para vocês, porque infelizmente hoje a nossa internet não estava muito boa, mas você pode contribuir com a nossa comunidade através do Pix e você pode nos ajudar fazendo a nossa igreja crescer ainda mais. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Tenho aqui a Bíblia de estudo do Whisper, esse pastor lindo, maravilhoso, calvinista e presbiteriano, Warren Whisper,
grande homem de Deus. E uma Bíblia muito bacana, uma Bíblia, é capa dura, tá? Mas ela é uma Bíblia top demais, tá bom? Ok. Encerrou? Então, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like. Obrigado e desculpa mais uma vez. Tamo junto, isso acontece nas melhores